Sejam bem-vindos a mais um exame de qualificação do Programa de Pós-Graduação em Odontologia da Reabilitação Oral, da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, da FORP-USP. Temos o prazer, então, de dar início às atividades do exame de qualificação do candidato Murilo Rodrigues de Campos, que terá como banca examinadora o professor Ricardo Faria Ribeiro e a professora Mariana Lima da Costa Valente, e eu, professora Andréa Cândido dos Reis. Eu sou Andréa Cândido dos Reis, docente do Departamento de Materiais Dentários e Prótese, orientadora do projeto. No momento, eu tenho a pele clara, o cabelo curto, uso uma blusa branca e atrás de mim tem uma parede com um espaldar de madeira que não vai interferir na nossa apresentação. O candidato terá de 20 a 30 minutos para a sua apresentação e, na sequência, será submetido ao exame através de arguição por cada um dos avaliadores, que também terão o mesmo tempo, de 20 a 30 minutos para suas considerações, que pode ser apresentada na forma de perguntas e depois as respostas, ou somente perguntas e respostas. Então, bom dia a todos. Eu abro para a apresentação do professor Ricardo, da professora Mariana e do candidato. Bom dia. Meu nome é Ricardo Faria Ribeiro, sou professor titular do Departamento de Materiais Dentários e Prótese. Como a professora Andréa fez uma breve apresentação pessoal, vou eu também. Cabelos brancos, já grisalho de tempo, a idade vai pegando, estou aqui de jaleco branco, com os brasões da USP e da FORP, e preparado para a qualificação do Murilo. Obrigada, professor Ricardo, professora Mariana. Bom dia a todos. Como a professora Andréa já disse, meu nome é Mariana, eu sou professora colaboradora do Departamento de Materiais Dentários e Prótese, também estou vestindo um jaleco branco, tenho cabelo liso, castanho e estou usando óculos no momento. Obrigada, professora Mariana, e um detalhe da professora Mariana é que ela está grávida no Miguel, que vai nascer provavelmente essa semana ou a outra, Obrigada. Agora eu passo, então, a apresentação para o Murilo, que é o candidato, e após a sua apresentação, Murilo, você pode dar início à apresentação da sua aula. Bom dia a todos, meu nome é Murilo Rodrigues de Campos, sou mestrando do Departamento de Materiais Dentários e Prótese da FORP-USP, estou com um jaleco branco, uma gravata vermelha, tenho um tom de pele moreno claro e um cabelo com um topete. Vou dar início às apresentações. Posso dar início, então? Pode sim, Murilo. Então, bom dia a todos. Nesse presente dia, estou para qualificar o meu projeto de mestrado, intitulado A Análise das Propriedades Mecânicas e Microestruturais de Diferentes Polímeros Empregados na Fabricação de Cápsulas para Overdentures obtidos por impressão 3D. Este trabalho teve como orientadora a professora doutora Andréa Cândido dos Reis. Os pacientes desdentados totais, principalmente os inferiores, com os mandibulares, eles apresentam diversos problemas com relação ao uso de próteses totais, como a falta de estabilidade, um desconforto e a pouca retenção, que faz com que eles tenham um déficit nutricional, logo que não conseguem ter uma alimentação adequada, como nutricionais como vegetais, como alguns tipos de carnes, tendo então um déficit de vitaminas, o que acarreta numa menor qualidade de vida desses pacientes. Desta forma, as próteses do tipo overdentures, em conjunto ou associação com implantes dentários, podem sanar alguns desses problemas, como a falta de estabilidade, pode aumentar a retenção e, desta forma, aumentar a qualidade de vida desses pacientes. Dentre os principais tipos de atáchimas utilizados para próteses do tipo overdentures, se encontram o barra clip, o locator e o ball. O barra clip
apresenta como vantagens uma boa retenção, estabilidade, compensação de implantes divergentes. No entanto, apresenta dificuldade de higienização, presença de mucosites e hiperplasias. Já o Locator apresenta como vantagens também a compensação de implantes divergentes, apresenta um baixo peso e uma retenção dupla. Todavia, apresenta como desvantagens uma retenção por um pouco período de tempo, o que necessita de manutenções mais frequentes no cirurgião dentista. Já o Ball, ele apresenta um baixo custo, uma facilidade de higienização, de inserção e de remoção, uma boa retenção e também uma boa distribuição do estresse. Todavia, também sofre com uma perda de retenção, que se faz necessário consultas periódicas no cirurgião dentista para que esses problemas possam ser resolvidos. Dessa forma, devido às inúmeras desvantagens presentes nos attachments existentes, a manufatura aditiva, de acordo com o avanço tecnológico mundial, ela pode ser bastante benéfica nesse sentido, visto que ela pode ser utilizada para a confecção de componentes protéticos, o que pode aumentar o custo-benefício desse tipo de tratamentos, ou seja, prolongando o tempo de tratamento, diminuindo, portanto, o número de consultas, o número de tempo que o paciente necessita ir no cirurgião dentista, e da mesma forma o cirurgião dentista necessita para realizar as manutenções, tornando, então, um custo-benefício melhor os tratamentos com próteses do tipo overdentures. No entanto, para que a impressão 3D seja possível, é necessária a utilização de um sistema denominado CAD/CAM, Computer Aided Design, Computer Assisted Manufacturing. Esse sistema ele foi introduzido por Duray e Preston na década de 1970. Só que para que ele possa possa funcionar, é necessário que 3 partes fundamentais funcionem de uma maneira sistematizada. O primeiro passo é o Computer Aided Design, o CAD. O CAD, ele pode, através de um scanner, pode ser um scanner de bancada ou um outro tipo de scanner, escanear um objeto. E através desse escaneamento, este objeto ele é processado através de um processo denominado de triangulação, que forma figuras geométricas, triângulos, ou melhor, pontos, e a partir desses pontos, o objeto ele é formado de uma forma tridimensional no computador, através de um software denominado Data Acquisition. No entanto, além do escaneamento, é possível também, através do CAD, realizar o desenho desse objeto através de um software, que consistirá também, basicamente, no mesmo processo de triangulação, para formar um arquivo que será, então, utilizado através do Data Acquisition. Esse software Data Acquisition, que é o segundo passo desse sistema, ele salva esse arquivo através desse processo tridimensional, salva esse arquivo, salva esse objeto em um arquivo denominado .stl. Este arquivo denominado .stl é um arquivo que a impressora ou qualquer manufatura consegue processar para realizar a manufatura desse objeto. Ou seja, através desse software, o Data Acquisition, nós temos um arquivo .stl. E a partir desse arquivo, nós passamos esse arquivo para o Computer Assisted Manufacturing, o CAM, que é onde ele vai realizar o processamento e a obtenção desse objeto final, através dessas 2 partes prévias também. A impressão 3D na odontologia já vem sendo utilizada. Vem sendo utilizada na área da implantodontia, para a confecção de guias cirúrgicos, na área da prótese, para a confecção de próteses totais, de copings, de coroas e de próteses provisórias, bem como na área da prótese bucomaxilofacial, onde é possível reconstruir áreas nobres anatômicas da face dos pacientes, com uma estética muito favorável, com um tempo rápido e com dimensões adequadas para a área em questão, sendo, portanto, a impressão 3D bastante benéfica já para a odontologia. Dentre as principais vantagens da utilização da manufatura aditiva da impressão 3D na odontologia, nós temos a redução de material residual, onde é possível reduzir em até 40% o material residual de qualquer objeto a ser confeccionado.
bem como a produção de peças com dimensões milimétricas, o que favorece bastante a utilização na odontologia, principalmente na área da prótese dentária e dos materiais dentários, visto que, por exemplo, para nós realizarmos uma coroa, a mesma deve estar bastante adaptada para que ela tenha um prognóstico considerado. Dessa forma, é bastante benéfica a utilização dessa manufatura para a produção de peças protéticas, bem como é possível realizar a confecção de estruturas variadas, ou seja, é possível, através de uma mesma impressora, realizar a confecção de diferentes objetos com diferentes complexidades, o que com certeza torna a impressão 3D um ponto bastante considerado para ser utilizado na odontologia. Dentre os métodos mais utilizados para a impressão 3D, nós temos a estereolitografia, o Direct Metal Laser Melting, a Selective Laser Melting e o Fused Filament Fabrication. A estereolitografia, ela consiste basicamente em um feixe de luz ultravioleta que ativa uma reação de um polímero líquido e a partir disso, esse polímero líquido ele vai sendo depositado camada por camada até ser confeccionado um objeto final, de acordo com aquele arquivo previamente criado da forma .stl, de uma forma tridimensional. O Direct Metal Laser Melting, ele consiste da seguinte forma: através de um feixe, de um laser de alta potência de CO2, ele faz uma fusão do material, e através dessa fusão desse material com esse laser de alta potência de CO2, é possível, ele vai sendo depositado camada por camada, até que um objeto final seja criado. E o Selective Laser Melting também consiste de um laser de alta potência, onde esse laser vai consistir no derretimento de um pó. Esse pó derretido também vai ser formado camada por camada, de acordo com aquele projeto elaborado previamente. E o Fused Filament Fabrication, que é o sistema no qual nós iremos utilizar o nosso projeto, ele consiste basicamente de um filamento. Este filamento ele é aquecido pela própria impressora, derretido, e através desse derretimento, através de um bico, ele é depositado camada por camada de uma plataforma para criar um objeto final que foi previamente designado. Dessa forma, o objetivo desse presente trabalho é avaliar cápsulas para retenção de overdentures produzidas por manufatura aditiva pelo método Fused Filament Fabrication, tendo como matéria-prima os polímeros ABS, PLA e o poliacetal, onde será realizada as seguintes análises: análise de resistência à compressão, dureza, rugosidade de superfície, resistência à fadiga, análise morfológica utilizando a microscopia eletrônica de varredura e o estereomicroscópio em 2 estados, envelhecido e não envelhecido. Como justificativa para a elaboração desse seguinte projeto, nós temos em primeiro lugar o avanço tecnológico mundial, onde, através desse avanço tecnológico, é possível a criação de diferentes matérias e diferentes materiais para que nós possamos sempre melhorar o que já temos e sempre beneficiar o outro, beneficiar a sociedade através desse avanço. Com essas tecnologias é possível criar outras tecnologias. Dessa forma, nós conseguimos melhorar a qualidade de vida dos pacientes que serão submetidos a tratamentos odontológicos, nos quais, com essas tecnologias, nós iremos elaborar diferentes tipos de materiais dentários, com um tempo de produção significativamente menor, porque a manufatura aditiva ela consegue realizar impressões completas, impressões com dimensões precisas, com bastante acurácia, num tempo bastante reduzido. E com isso, nós temos também uma menor necessidade de recursos humanos, visto que uma máquina ela consegue realizar cerca de até 10 objetos de uma vez só, enquanto uma pessoa demora um tempo muito maior para realizar cada um por vez. Dessa forma, então, a impressão 3D se torna bastante útil para a confecção de materiais dentários. Além disso, nós temos que ter bastante cuidado com o meio ambiente. Dessa forma, com a redução dos materiais, com um número bem menor desse material residual,
que a gente utiliza para confeccionar os diferentes materiais, é possível preservar o meio ambiente, visto que nós teremos um número bastante reduzido de rejeitos, o que com certeza favorece a natureza, favorece o meio ambiente, favorece a sociedade futura e também, com certeza, a nossa qualidade de vida. Como materiais, um dos polímeros que será utilizado nesse estudo é o acrilonitrilo butadieno-estireno, o ABS. O ABS ele apresenta biocompatibilidade, boa durabilidade, uma boa resistência ao impacto, resistência ao derretimento, tenacidade, estabilidade dimensional, robustez, uma capacidade de manuseio sem danos, fácil impressão, que favorece bastante a confecção de novos materiais, e também é um material reciclável. O ABS ele já é utilizado na indústria de diferentes formas, na indústria textil, para aparelhos eletrônicos, e também na indústria automobilística. Na odontologia, o ABS já é utilizado para a confecção de protótipos em áreas nobres, onde é possível estudar uma área previamente uma cirurgia delicada. Um outro polímero que será utilizado é o ácido polilático, o PLA. O PLA ele apresenta baixa toxicidade, uma alta resistência, uma boa rigidez, fácil impressão, que também favorece o nosso trabalho, ele é biodegradável, ele é relativamente hidrofóbico e ele é um guiador de regenerações ósseas. O PLA já foi utilizado para confecções de PTs e de coroas provisórias. Ele é bastante utilizado atualmente na ortopedia, como carreador ósseo. Em regiões onde se tem fraturas, é possível, através do PLA, criar parafusos ou barreiras, onde é possível realizar diferentes tipos de enxertos sem a necessidade de um segundo passo cirúrgico. Ou seja, esse material, com o tempo, ele vai acabar sendo reabsorvido de uma forma boa, sem ter qualquer tipo de danos ao humano. Então, ele já é bastante utilizado na indústria ortopédica. E, por fim, o poliacetal, o POM. O poliacetal ele tem uma boa resistência à fadiga, o que é bastante útil, principalmente no tratamento com overdentures. Ele tem um bom escoamento, que favorece na hora da impressão. Um baixo coeficiente de atrito, também bastante importante para os overdentures, visto que pelo menos 3 vezes por dia ela será inserida e removida, ou seja, tendo um atrito entre as partes. Uma elevada resistência à abrasão, também bastante importante. É um material hidrofóbico e um material que não apresenta porosidade. Bastante importante, visto que, caso tenha bastante poros, em qualquer tipo de peça, seja numa prótese total ou numa overdenture, nós temos uma pigmentação maior, a possibilidade de retenção de micro-organismos, a possibilidade de odor e também de um problema de alguma doença decorrente desses micro-organismos. De acordo também com os métodos, nós temos que realizar a modelagem tridimensional e a impressão tridimensional, por fim, adentrando a impressão 3D manufatura aditiva. Nós vamos realizar essa parte no Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Em primeiro lugar, através de um aplicativo denominado Rhinoceros, um objeto será criado, ou seja, a cápsula será criada. Esse aplicativo já é bastante utilizado na área de engenharia e na área de arquitetura. É um aplicativo bastante delicado de mexer, é um aplicativo que vai ser bem difícil de conseguir realizar esse desenho, porém, o desenho será realizado nele, com dimensões corretas, com dimensões milimétricas, para que essa peça, quando for impressa, ela adentre corretamente no attachment ball. No entanto, nós não conseguimos realizar a impressão direta desse software Rhinoceros para a impressora. Devemos ter uma ponte. Essa ponte é um aplicativo denominado FlashPrint. Esse aplicativo é um aplicativo da mesma marca da impressora, que é uma impressora FlashForge Creator Pro. Esse aplicativo, o que ele faz? Ele é uma ponte, como eu disse previamente, do Rhinoceros para a impressão. O Rhinoceros ele cria o objeto. Esse objeto ele é criado e salvo em um arquivo .stl. Esse arquivo .stl passa para o FlashPrint. O FlashPrint ele é praticamente a impressora e um aplicativo. O que ele faz? Através desse software, o FlashPrint,
nós conseguimos delimitar todos os parâmetros necessários para que nós consigamos realizar a impressão. Ou seja, nós conseguimos medir a velocidade da impressão, a altura da primeira camada, o tipo de material a ser impresso, a temperatura inicial, a temperatura final, se vai ter vento, se não vai ter vento. Então, é um aplicativo fundamental para que a gente consiga realizar a impressão. Então, delimitado todos os parâmetros necessários nesse aplicativo FlashPrint, todos os parâmetros para realizar a impressão, nós salvamos um arquivo, também em .stl, para que, por fim, nós consigamos realizar a impressão. Então, com o arquivo em mãos, com os parâmetros definidos, como nós vamos realizar a impressão? A impressora utilizada, será utilizada, como disse previamente, é a FlashForge Creator Pro. Nós não utilizamos Bluetooth, não utilizamos Wi-Fi, nada para realizar essa impressão. Essa impressora, ela possui um memory card, um cardzinho pequeno. Eu tiro esse card da impressora, coloco, introduzo no meu computador, e através disso, através do arquivo salvo em .stl da FlashPrint, que eu acabei de dizer, onde temos todos os parâmetros necessários, eu coloco esses parâmetros através desse arquivo .stl nesse memory card, introduzo novamente esse memory card na impressora, de acordo com o filamento necessário, de acordo com o polímero que eu coloquei nos parâmetros. Eu introduzo ele na parte traseira dessa impressora, esse polímero, ligo a impressora e simplesmente, como os parâmetros já foram definidos, eu simplesmente coloco o card, procuro o arquivo que eu quero imprimir e aperto OK para impressão. Dessa forma, a impressora 3D ela vai realizar toda a impressão, eu não preciso estar mexendo nela até finalizar. O tempo médio de impressão, dependendo do tanto que você quer imprimir, do tamanho, um objeto pequeno, por exemplo, ele é impresso em 3 minutos. Para imprimir 4 objetos desse, dá uma média de 9, 10 minutos, ou seja, é bastante rápido e bastante preciso. Daí também a necessidade de um menor recurso humano, visto que, a partir do momento que temos os parâmetros definidos, basta simplesmente colocar em OK o arquivo que se deseja imprimir e a impressora 3D imprime. Quanto às análises, nós iremos realizar uma análise de resistência à compressão. Ela será realizada de acordo com a norma ASTM D695, que é para objetos plásticos rígidos, com 10 corpos de prova de cada polímero, sendo cada corpo de prova com uma altura de 8 milímetros e um diâmetro de 4 milímetros. Os valores serão comparados com os da força dos músculos mastigatórios. Essa análise será realizada no Laboratório Integrado de Pesquisa em Biomateriais, o LIPEM, da FORP-USP. Será realizado numa máquina universal de ensaio EMIC DL 2000, com uma célula de carga de 1000 kg de velocidade de 1 milímetro por minuto, e os dados serão computadorizados através do TESC versão 2.0, também no LIPEN da FORP-USP. Uma outra análise deste trabalho é a análise de rugosidade superficial, bastante importante, visto que, dependendo da rugosidade do material, ela pode ser mais propensa ou não à retenção de micro-organismos, o que pode causar um odor, certo tipo de infecção, caso haja um acúmulo de micro-organismos em qualquer peça, em qualquer material odontológico. Serão realizados 10 corpos de prova impressos de cada polímero. A rugosidade será realizada através de um rugosímetro SJ.201P, de acordo com a norma técnica ABNT NBR ISO 4287-2002. Será realizado da seguinte forma: o rugosímetro vai percorrer 4 milímetros de cada corpo de prova e vai mensurar cada corpo de prova por 3 vezes. A média dessas 3 medidas será o resultado final para cada corpo de prova. A dureza, também bastante importante, uma outra análise que será realizada, ela tem bastante relação com a resistência ao desgaste, bastante importante, visto que as próteses do tipo overdentures, elas vão ser submetidas a diferentes condições do meio bucal, como diferentes temperaturas, pH e diferentes forças, fora o fato que ocorrerá um atrito toda vez que os pacientes irão inserir e remover essas próteses. Portanto, a dureza é uma análise bastante importante para nós averiguarmos o grau de desgaste de cada cápsula de acordo com o tempo.
Serão realizados 10 corpos de prova impressos de cada polímero, de acordo com a norma ASTM-D 2240. Dureza Shore A com o durômetro Zwick, de acordo com uma força constante de 1 kg, e será realizado 3 mensurações em 3 pontos diferentes de cada corpo de prova. O valor médio será o resultado final para cada corpo de prova. A análise de resistência à fadiga, outra análise será realizada. Ela mostra a relativa durabilidade dos materiais, também bastante importante, pois tendo um valor exato do quanto essa cápsula irá durar, nós temos uma noção de quanto tempo deverá ser realizada uma manutenção desses pacientes, e com isso, nós temos aquela relação do custo-benefício, o quanto de horas será gasta para os atendimentos clínicos. Será realizado de acordo com a metodologia proposta em 2009 por Rodrigues e colaboradores, incluindo o professor Ricardo, presente aqui nesta qualificação. Esse equipamento foi projetado pela FORP-USP. Serão realizados 20 ciclos por minuto, analisados em intervalos de 0, 6, 12, 18 e 24 meses. Os dados serão contabilizados através de um software de computador, o LabVIEW 8.0. Então, como nós iremos realizar a obtenção desses corpos de prova para resistência à fadiga? De acordo com Gale Silva et al., em 2019, nós iremos realizar uma matriz de silicone de condensação, como na figura A. A resina acrílica será vertida nessa matriz de silicone de condensação. Para isso, nós precisamos ter um dispositivo com attachment ball, na figura B, com a cápsula já impressa e a cápsula retida nesse dispositivo. Todavia, é necessário que nós tenhamos o máximo de paralelismo possível dessa captura da cápsula nesse corpo de prova. Dessa forma, nós utilizaremos um delineador para que nós consigamos obter esse paralelismo. Então, nós colocamos esse dispositivo em um delineador com as cápsulas já, com um paralelismo definido. Nós abaixamos esse delineador com o dispositivo, como na figura C, até a cápsula ser subvertida com a resina acrílica. Passado o tempo de presa da resina acrílica, nós removemos esse dispositivo com o corpo de prova dessa matriz de silicone de condensação, removemos o corpo de prova do dispositivo e temos, como na figura D, o corpo de prova com a cápsula já capturada e finalizada. Também realizaremos a ciclagem térmica com temperaturas de 5 graus para 55 graus em água destilada, 20 segundos em cada temperatura e 10 segundos de transição. Será um ciclo por minuto. Com um total de 6.000 ciclos térmicos, equivalente a 5 anos clínicos de uso, de acordo com a metodologia proposta por Fischer e colaboradores em 2009. Também realizaremos a análise morfológica por meio da estereomicroscopia, através do estereomicroscópio ZEISS, modelo Discovery V20 da Alemanha. Realizaremos antes e após os testes de fadiga, com um aumento de 20 vezes das cápsulas e 32 vezes dos implantes. Conforme Valente e colaboradores em 2019, não houve diferenças estatísticas no método de mensuração, se foi mensurado de uma forma horizontal ou de uma forma vertical. Dessa forma, serão realizados 3 pontos para avaliar a deformação. Na imagem, no círculo esquerdo, nós temos a região vermelha, os pontos vermelhos, que condizem com a região interna da cápsula, e os pontos verdes com a região externa. Então, serão feitos 3 pontos, conforme na figura da direita, 3 pontos formando um triângulo para mensurar, então, a região interna, vermelho, e a região externa, verde. Uma outra análise também é a análise de caracterização microestrutural por meio de microscopia eletrônica de varredura. Serão realizados através de 3 corpos de prova de cada polímero, com um aumento de 252.000 vezes, através do MEV Carl Zeiss AG Evo 50. A análise estatística será através de uma análise estatística paramétrica com um teste de normalidade de Kolmorogov-Smirnov, a nova com 5% de significância. As atividades já realizadas até o momento são a impressão de todos os corpos de prova, bem como de todas as cápsulas, seja com PLA, com ABS e com poliacetal. Aqui nós temos um breve vídeo só de uma finalização de 4 cápsulas impressas com PLA. Ele termina a finalização, só desce a plataforma
e nós temos 4 cápsulas já impressas. Temos um outro vídeo também de uma impressão de corpos de prova. Esses corpos de provas foram impressos de poliacetal. Coloquei também só um breve de vídeo final, só para nós termos noção como que é. Ele não faz um por um e termina outro, ele vai fazendo todos de uma vez. Neste caso, foram impressos 6 corpos de prova. Também foi realizada já a análise de dureza Xorá. E uma pergunta, por que esses 3 polímeros? Em primeiro lugar, porque eles apresentam propriedades mecânicas e químicas que são bastante favoráveis para o uso em materiais dentários odontológicos, principalmente em componentes protéticos. Já foram utilizados na odontologia para outros fins, porém já foram utilizados. São materiais de fácil impressão, eles apresentam um custo baixo e um fácil acesso para que nós possamos conseguir esses filamentos e são biocompatíveis. Dificuldades. Nós tivemos bastante dificuldades para estabelecer os parâmetros para impressão. Os parâmetros estabelecidos, a impressão se torna fácil. Porém, como se trata de um trabalho inédito, nós não temos parâmetros pré-definidos. Então, foi basicamente tentativa e erro até que esses parâmetros fossem definidos. Por exemplo, nós tivemos bastante problema para imprimir o poliacetal, pois a primeira camada não era fixada, ela não se fixava. A primeira camada não se fixando, ela saindo do lugar, nós não conseguimos realizar a impressão se torna falha. Como também a porção interna da cápsula. Se ela fica muito estreita, de acordo com o resfriamento que ela pode sofrer, ela não adentra estabelecer os parâmetros. Temos o cronograma, onde nós nos encontramos no 4º quadrimestre, no desenvolvimento do projeto, mais agora na coleta e análise de dados. Aqui estão as referências. Gostaria de fazer uns agradecimentos, em primeiro lugar, à CAPES, que ela consegue, através de suas bolsas, investir na ciência brasileira, na Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, que me deu a oportunidade de ter todos os laboratórios disponíveis para utilização, ao Laboratório de Bioengenharia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que tornou possível todo esse projeto, à USP, principalmente também, a toda a população brasileira, que através dos impostos nos torna possível ser cientistas no Brasil, realizar o desenvolvimento de pesquisas, a minha orientadora, a professora doutora Andréa Candido dos Reis, a banca, por estar disponível neste momento bastante importante, a Unimp, que é um grupo de pesquisa excelente, do qual eu faço parte, tenho orgulho de fazer parte, ao Edson, que é um técnico de laboratório espetacular, a Adriana, que também auxiliou bastante, principalmente na análise de dureza. Um obrigado a todos pela atenção. Essa é a foto do nosso grupo, do NIMP, um grupo que eu tenho bastante gratidão em fazer parte, e um grupo que pretende simplesmente devolver para a sociedade tudo que foi investido em nós. Obrigado a todos